Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que o Palmeiras tem a intenção de contratar Morato, zagueiro brasileiro de 24 anos de idade, formado no São Paulo, com passagem pelo Benfica, que atualmente defende o Nottingham Forest. Especulação que surgiu em Portugal e muita gente no Brasil tem repercutido essa notícia. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do staff do Morato, que assegura que ninguém do Palmeiras o procurou. E mais, não há nenhuma intenção do atleta de 24 anos de idade em voltar ao Brasil por agora. Mesmo não sendo titular absoluto no Nottingham Forest, ele tem jogado com frequência, mas não é um jogador do primeiro escalão. São 17 partidas desde o início da atual temporada, segundo ano com a camisa do Nottingham Forest. Vale a lembrança de que o Morato sai do São Paulo para jogar no Benfica em 2019 e é comprado 2 temporadas atrás pelo Forest por 11 milhões de euros. Hoje ele está avaliado em 15 milhões de euros, o que torna o negócio com o Palmeiras ainda mais complicado. O Palmeiras busca um zagueiro, mas não quer gastar tanto dinheiro. Hoje o jogador que parece caber melhor no bolso do Palmeiras é Igor Júlio, brasileiro revelado no Red Bull Brasil, que pertence ao Brighton e está emprestado no West Ham. Não tem jogado com frequência no West Ham. A operação poderia gerar na casa dos 7 milhões de euros. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. E esse jogador atua na Inglaterra. Trata-se de Igor Júlio, brasileiro de 27 anos de idade que pertence ao Brighton e está emprestado ao West Ham. Informação divulgada nas últimas horas pelo site Nosso Palestra. Informação é de que o Brighton topa negociá-lo a partir de 7 milhões de euros. O jogador havia sido comprado por 16 milhões e 100 mil euros da Fiorentina. Não vinha jogando no Brighton, foi emprestado para o West Ham, onde também não vai bem. Foram só 4 jogos desde o início da atual temporada, sua última partida em 22 de novembro. Só para completar, lembrar que o Igor Júlio tem contrato com o Brighton até junho de 2027, jogador formado no Red Bull Brasil, com passagens por Salzburg, Spal e Fiorentina. A saideira sobre o Palmeiras, tratativas com Almada seguem bem complicadas. O meio-atacante argentino tem dado sinais de que prefere continuar no futebol europeu. Quero falar agora sobre o que separa o goleiro Everton do Palmeiras do Grêmio. O atleta já aceitou a proposta do tricolor gaúcho e é muito óbvio entender essa condição. O Everton tem contrato com o Palmeiras até dezembro. O Grêmio oferece 3 anos de contrato com vencimentos muito parecidos. No Palmeiras, ele será reserva do Carlos Miguel. No Grêmio, ele tem a convicção de que vai ser titular. Peça importante no esquema de Luiz Castro. Diante desse cenário, o Everton disse sim e pressiona o Palmeiras a liberá-lo. Posso assegurar que Abel Ferreira já concordou com a liberação do atleta. O Abel entende que a perda do Everton é importante, mas ele conta com Marcelo Lomba para ser reserva do Carlos Miguel. Porém, Leila Pereira ainda não se convenceu de que abrir mão do Everton, alguém com tantos títulos sem compensação financeira, seria um bom negócio. Para o Grêmio também não é interessante gastar com um goleiro que tem quase 40 anos de idade. Nessa terça-feira a gente deve ter novidades sobre o tema e existe otimismo no Grêmio de que o martelo possa ser batido a qualquer momento. Por falar no tricolor gaúcho, registrar que o Grêmio tem tratativas em andamento com Guido Rodrigues, volante argentino que foi campeão mundial na última edição da Copa do Mundo e hoje pertence ao West Ham. O atleta não tem sido utilizado na Inglaterra, tem vínculo apenas até junho de 2026 e pode chegar de forma antecipada sem qualquer custo. Quero falar agora sobre o Palmeiras e a proposta apresentada ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. O Verdão foi o primeiro a apresentar de forma oficial o interesse na contratação do meio-atacante argentino, que não deve ficar no clube espanhol. Pois bem, a proposta do Palmeiras, a primeira, foi de empréstimo com 6 meses de duração até julho e obrigação de compra na sequência. O Atlético de Madrid venderia o jogador. Já posso assegurar de forma exclusiva que essa proposta foi rejeitada. O Atlético de Madrid só vai cogitar liberar um dos seus principais reforços em caso de compra à vista. O Atlético até topa vender só 50% dos direitos econômicos, imaginando que o Almada vá se valorizar num outro clube, assegurando mais grana para o time espanhol. Mas, nessa condição de empréstimo com obrigação de compra, não sairá negócio. Até porque o Atlético de Madrid deve saber que o Palmeiras tem dinheiro e não precisaria adiar em 6 meses essa opção de compra. Importante registrar que o Flamengo também fez contato com representantes do Almada, embora ainda sem a apresentação de uma proposta oficial. Nicola, a chance de o Almada virar jogador do Palmeiras é grande?
e eu diria que é pequena. Não só pela questão do convencimento em relação ao Atlético de Madrid, mas principalmente porque o Almada precisa ser convencido. E o argentino ainda não cravou que topa voltar para a América do Sul. Pelo contrário, hoje ele está mais propenso a seguir no futebol europeu. Na cabeça do Almada, esse regresso para o Brasil seria um retrocesso na carreira. Até porque antes de não conseguir performar bem no Atlético de Madrid, ele havia deixado excelente impressão no Lyon. Jogador extremamente diferente, que no Brasil fez enorme sucesso com a camisa do Botafogo. Para completar o noticiário alviverde, registrar que Jefité, que saiu machucado no jogo contra a Lusa, não teve uma lesão mais grave diagnosticada, ele tem apenas um edema na coxa. Já Vitor Roque sofreu um entorse durante a semana de treinamento, um entorse leve no tornozelo e estará de volta ao time muito em breve. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Leila Pereira recusou 221 milhões de reais para vender o meio atacante Alan, de 21 anos de idade. A proposta foi feita pelo Napoli, 35 milhões de euros fixos ou esses 221 milhões de reais. Importante registrar que o Napoli ainda condicionou mais 5 milhões de euros em bônus, ou 32 milhões de reais. O pacote total poderia chegar a 40 milhões de euros. Presidente Leila Pereira sabe que não precisa de dinheiro por agora, o que ela precisa urgentemente é de títulos, especialmente depois da temporada de 2025 bastante ruim, em que o Palmeiras não ganha absolutamente nada, apesar dos 703 milhões de reais de investimento somente com reforços, folha salarial na casa dos 40 milhões de reais mensais. Dessa maneira, Leila Pereira recusa a proposta pelo Alan e mantém um jogador que deve ter papel ainda mais importante, de protagonista na temporada de 2026. Enquanto isso, Palmeiras segue em tratativas com o Atlético de Madrid e com o Almada para tentar convencer o argentino a voltar ao futebol brasileiro. John Arias foi uma possibilidade, mas é um nome descartado. O Wolverhampton não tem nenhuma intenção de negociar o colombiano na janela de janeiro. E essa história de que Facundo Torres interessa ao Benfica vem de uma conta que cobre o mercado português a informação de que o Benfica pretende comprar o atacante Facundo Torres, uruguaio, que pertence ao Palmeiras, mas que o Verdão teria dito que só o negociaria a partir de 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais. Achei a história esquisita, até porque o Facundo Torres foi comprado por algo na casa dos 11 milhões de euros ou 73 milhões de reais. O que o Palmeiras viu o Facundo Torres fazer nessa primeira temporada com a camisa alviverde em 2025 para que ele quase triplicasse de valor? Fui checar com o pessoal do Palmeiras e a garantia é de que o Benfica não fez proposta, nem sequer sondagem, e que esse valor de 30 milhões de euros supostamente pedido pelo Verdão não existe. Se chegar uma proposta para que o Palmeiras pelo menos recupere aquilo que foi investido, certamente o negócio acontecerá. Mas dificilmente será nessa janela de janeiro. Vale a lembrança de que a gente está no inverno europeu, no meio da temporada, e os clubes de lá fazem apenas ajustes pontuais. Um jogador que se machucou e precisa ser reposto, um atleta que acabou sendo negociado e você vai buscar outro. Mas são casos específicos. A janela mais forte no futebol europeu acontece sempre em julho e agosto. A partir daí, dá para imaginar que o Palmeiras possa fazer negócio pelo Torres. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.